26 de abril de 2013. No único jogo, Santos e Palmeiras decidem vaga para a semifinal do Paulistão. Mistério no Palmeiras para o clássico diante do Santos. Gilson Kleina não divulga a equipe que entra em campo. E Valdívia para pela 15ª vez. Mau humor do técnico Muricy Ramalho. Isso pode não ser novidade, mas o motivo sim. Neymar fora de jogo contra o Palmeiras. Ele segue como dúvida. Com Danilo Fernandes no gol, o Corinthians quer vencer a Ponte Preta e se vingar da derrota que eliminou o Timão no ano passado. Com todos os titulares em campo e o Morumbi inteirinho vermelho, o São Paulo prepara uma grande festa para enfrentar o Penapolense. Jogador do Vasco é sequestrado e espancado por traficantes em favela no Rio de Janeiro. E ainda, Ronaldo aposta no jogo de cartas. Você acha que o Felipão vai ter que blefar muito na Copa das Confederações? E do jeito que as coisas andam no nosso futebol, o Brasil vai virar o país do pôquer? A resposta do fenômeno, já no Gazeta Esportiva, que começa agora. Olá, boa noite! Está preparado, torcedor? O Campeonato Paulista começa para valer amanhã com o início da disputa das quartas de final. Logo de cara, um clássico recheado de tradição e grandes confrontos entre Santos e Palmeiras. O Corinthians tenta se vingar da Ponte que tirou o Timão no ano passado. O tricolor coloca excelente campanha na primeira fase à prova contra o novato Penapolense. E Mojimirim e Botafogo são a garantia de um time do interior nas semifinais. Final de semana vai ser de decisão nos gramados paulistas. Depois de 19 cansativas rodadas, finalmente o Campeonato Paulista vai começar. 8 equipes buscando 4 vagas para as semifinais da competição. E as decisões já começam em grande estilo com o clássico entre Santos e Palmeiras. E o Peixe anda preocupado. Tudo porque Neymar saiu de campo sentindo a coxa esquerda ao final da partida do Brasil contra o Chile. Ele passou por exames e pode ser um desfalque considerável. Presença descartada será do lateral Galhardo devido à morte do irmão nessa semana. O substituto direto, Bruno Pérez, ainda se recupera de uma lesão no pubis. Notícias boas são as voltas de Miralles e Marcos Assunção. Tudo indica que os dois serão opções no banco de reservas. Já o Palmeiras, mais uma vez, não poderá contar com o chileno Valdívia, vetado pelo departamento médico. O técnico Gilson Kleina já admite usar o jogador em apenas metade dos jogos deste ano. Lesões à parte e apesar da importância deste jogo, a equipe divide a concentração entre o Santos e o Tijuana, adversário da Libertadores. Uma classificação amanhã pode levantar o moral do time para a partida do México. Santos e Palmeiras jogam na Vila Belmiro neste sábado, às 4h15 da tarde. Em duelo interiorano, o Mojimirim, dono de uma belíssima campanha na primeira fase, é o favorito na partida contra o Botafogo. A equipe teve o melhor saldo de gols nas 19 rodadas iniciais e nos jogos contra os grandes, a equipe só perdeu para o Corinthians. Já o time de Ribeirão Preto chega para o duelo apostando no retrospecto. Na primeira fase, vitória para cima do Mogi. Em compensação, diante das 4 maiores forças do estado, 3 derrotas e um empate. Ou seja, se quiser avançar, o time terá que jogar muito, muito mesmo. Mojimirim e Botafogo se enfrentam no sábado, às 6h30 da noite, no estádio Romildo Ferreira. Corinthians e Ponte Preta reeditam o confronto das oitavas de final do Paulistão do ano passado. Dessa vez, o jogo será em Campinas e tudo indica que o Timão jogará com força máxima. A única dúvida é o goleiro Cássio. O médico da equipe, Júlio Stancati, disse que ele só entraria em campo se Tite fizesse muita questão. Danilo Fernandes deve jogar e Cássio só retornar na partida diante do Boca Juniors pela Libertadores. Na Ponte, o fator campo pode ter um peso enorme nessa partida. Em 9 jogos em Campinas, foram 7 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota.
O principal desfalque do técnico Guto Ferreira é o meia Catito Ramírez, que não joga contra o Corinthians por questões contratuais. No lugar do peruano, entra Chiquinho, ex-jogador do Corinthians, que afirmou estar magoado com o clube da capital. O técnico da Macaca fechou os treinos nessa semana, o que pode significar que vem surpresa por aí. Ponte Preta e Corinthians jogam domingo, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli. Líder absoluto da primeira fase, o São Paulo, na teoria, tem a missão mais fácil dessas quartas de final. Diante do penapolense, Ney Franco já decidiu que Jadson será poupado. Douglas treinou na vaga do camisa 10 e deve ser o substituto. Luiz Fabiano, enfim, deve jogar depois de quase um mês parado. Com isso, Aloísio volta para a reserva. Nas outras posições, nenhuma surpresa. Já o penapolense é o legítimo franco atirador. Com certeza, um daqueles jogos em que, se a equipe do interior vencer, Penápolis terá um feriado de 3 dias seguidos. O técnico Pintado já disse que não irá mexer no time, mas também afirmou que passar às semifinais será muito difícil. A palavra mais usada nessa semana foi superação, e é pensando nela que os jogadores tentarão surpreender. São Paulo e Penapolense se enfrentam domingo, às 18h30 no estádio do Morumbi. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Finalmente começa o Campeonato Paulista. Começa e já acaba para alguns no final de semana mesmo. Pelo menos 4 vão ficar pelo caminho e 4 seguem para as semifinais. Desses confrontos, o único favorito absoluto, indiscutível para mim é o São Paulo. O São Paulo, não vejo possibilidade de ser eliminado pela Penapolense. Se acontecer, vai ser a maior zebra do campeonato. Mas poucas possibilidades, comparando os dois times, comparando a tradição e tudo mais. Obviamente que num jogo só, de repente a Penapolense, o que deve estar pensando agora o técnico e os jogadores da Penapolense? Levar o jogo no empatezinho pelo menos e tentar a sorte nos pênaltis. É a única alternativa. Mas eu imagino o São Paulo vencendo no tempo normal, com tranquilidade. Mojimirim e Botafogo, Mojimirim é favorito, não é um favoritismo tão grande quanto tem o de São Paulo, mas é porque fez um campeonato melhor e joga em casa. E aí, um equilíbrio maior do outro lado da chave. Quer dizer, do outro lado da chave não, na verdade, Santos e Palmeiras pegam o vencedor de Mojimirim e Botafogo. Aí você tem Santos e Palmeiras, o jogo é na Vila, mas talvez não jogue o Neymar. Em condições normais, o Santos tem um leve favoritismo, eu daria 55 e 45 para o Santos pelo fator campo. Se o Neymar jogar, aí aumenta esse favoritismo. Corinthians e Ponte, acho que é o jogo mais equilibrado dessa fase de quarta de final. Porque a Ponte perdeu apenas um jogo, embora tenha terminado em 4º lugar, perdeu apenas um jogo, joga em casa. E o Corinthians, queira ou não, está com a cabeça no Boca Juniors, está com a cabeça em Buenos Aires. Eu diria, ouso dizer que nesse confronto não tem favorito. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Um jogo só é complicado. Você falou do favoritismo do São Paulo, que na teoria é o mais correto mesmo, sem dúvida. Só que o Penapolense é franco atirador. Vai ficar na dele, tocando bola. São Paulo fizer um gol logo no começo, aí sim. Mas se demorar para sair o gol, provavelmente teremos muita torcida e ela será toda para a Penapolense, né? Começa a encher o saco, aquela coisa que a gente já sabe. O fator campo no Brasil não existe. Não, só se fizer o gol fácil. Claro. É assim, eu acho que eu defendo a tese que a torcida devia ficar do lado de fora. Se o time está caso, se é um gol, entra, senão não entra, porque torce para o adversário, é complicado. Agora, nos outros jogos, realmente muito equilíbrio. Outro fator casa que pode pesar é o do Mojimirim, que o Botafogo tem o Marcelo Veiga, que é muito bom para montagem de esquemas defensivos, contra-ataques, é realmente perigoso. Ponte e Corinthians, sem dúvida, é um jogo extremamente equilibrado, é exemplo de Santos e Palmeiras, especialmente se o Neymar não jogar. Se o Neymar não jogar, fica realmente 50% a 50%. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é sobre as possibilidades dos 4 grandes serem campeões estaduais em 2013. Para você, qual time tem mais chances de ser campeão? O Santos, o São Paulo, o Corinthians ou o Palmeiras? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. Palpites?
Palhaçada isso aí? Porque não tem, o principal não tem. Presta atenção. Palhaçada isso aí? Presta atenção. Você quer a minha resposta? O time que só perdeu um jogo, tem a melhor defesa, joga em casa, o time que terminou com a segunda melhor campanha. Eu nego a votar nessa... Não foi você que fez essa enquete hoje? Não. Agora você fica fazendo jogo duplo. Não estou fazendo jogo duplo. Foi sim. Eles querem me deixar mal. Foi você sim. É o seguinte, se colocar no fator outros, eu coloco, porque isso aí é... Outros, Ponte Preta. É lógico. Qual foi o time que perdeu menos, tem a melhor defesa, vai jogar em casa e raramente perde em casa? Então você não tá o participando. Adversário de domingo não ganha da gente desde 2009. Vai te catar. Para ser sensato, a pergunta é qual dos grandes tem mais chances de ser campeão? O que não exclui a Ponte. Qual a possibilidade não dos exclui o 4 Mogi. grandes? Então, de brincadeira. a possibilidade. Eu acho que o São Ponte Paulo... não é grande, o Mogi Mirim, me desculpe, muito menos. Então, Bom, deixa eu só concluir meu raciocínio. desculpa, torcedor. Por favor. Você fez a tese? A pergunta agora fica querendo justificar. Não. Então, dessa pergunta, eu acho que o São Paulo tem mais chances dos 4. Mas campeão, de fato, vai ser o Mogi Mirim. Pode escrever. O melhor time de todos, o melhor elenco é o Corinthians, mas aí não precisa nem fazer. O melhor elenco é o Corinthians, sempre, é o melhor. Teoricamente, ele entra favorito a tudo. Só porque a mulher da borra do café falou. Isso é um grande reforço. Então... Isso é um grande reforço. Mas olha o elenco do Corinthians e olha os outros. Não dá nem para comparar, né? Agora, se você perguntar dos outros 4 que não são os grandes, não é essa pergunta. O Mogi Mirim, para mim, é o campeão. Não é essa a pergunta. Consagrado entre as 4 linhas, o ex-atacante Ronaldo agora quer virar lenda das mesas de carteado. Ele é garoto propaganda de um evento de pôquer e concedeu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira em São Paulo, onde falou sobre o novo esporte. É claro que futebol também foi assunto com o maior artilheiro das Copas do Mundo. Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. Quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos. Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto. Parceiro, mas eu me levanto. Fenômeno do futebol e apreciador de um joguinho de cartas nas horas vagas, Ronaldo ingressa agora no pôquer para valer. Disputa em São Paulo uma das etapas do campeonato latino-americano. Esse esporte que paralelamente a todas as atividades que eu tive na minha vida, eu pratiquei. Seja entre amigos, em casa, ou nas concentrações. Jogava muito, no Corinthians mesmo, a gente... toda noite a gente fazia uma rodinha e jogava pôquer, apostando sempre alguma coisa, alguma brincadeira. Nunca apostávamos dinheiro, mas era sempre alguém servir o outro na hora do almoço, alguém carregar o outro nas costas. Eu jogo muito com o Paulo André, que a gente criou uma rivalidade muito grande no pôquer. Eu tenho até uma estatística de todas as vezes que a gente acabou ficando mano a mano na mesa. De 60 vezes, eu ganhei 50 vezes e ele ganhou 10 vezes. Saudoso pela adrenalina do esporte, o ex-craque do gramado quer sentir emoções parecidas às do futebol na mesa de carteado. Quando vem o par de as na mão, meu Deus do céu, eu fico louco, eu não consigo, acho que, disfarçar. Mas essa adrenalina, ela tem mesmo, existe. Eu gosto muito daquele ambiente de competição. Normalmente, jogando futebol, eu tinha essa adrenalina só antes de começar o jogo. Depois eu ficava tranquilo, porque era onde que eu dominava mais, assim, com a bola nos pés. Mas o pôquer a gente depende das cartas também. O problema, Ronaldo, é quando você mistura as modalidades, meu eterno camisa 9. Mas eu tenho que tirar essas superstições da minha cabeça, tipo o número 9, eu tenho que eliminar isso da minha cabeça. Eu sempre acho que é um sinal, o 9 é um sinal para você. E não é. Durante a coletiva de imprensa, Ronaldo abandonou a mão, como se diz na gíria do pôquer, quando a pergunta foi polêmica. O Pelé primeiro disse que como católico perdoava o Romário por dizer que o Pelé só fala besteira. E aí o Romário respondeu que se ele fosse um bom católico, ele teria reconhecido a filha dele. E chamou o Pelé de boçal.
Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Tu me conta uma história dessa, tu quer que eu entre nessa confusão? É que você é tão grande quanto os O dois. que tu quer que eu faça, cara? Sobre política e futebol, José Maria Marim, presidente da CBF, denúncias e saias justas, Ronaldo quase saiu da mesa. Acabou saindo pela tangente. Vocês estão pegando pesado, rapaz. Estão indo forte. Tá de par de ás na mão aí. A relação do Marim com o governo, eu não sei e prefiro não opinar. É um problema exclusivo dele também. Ele preside o comitê organizador. Eu não sou amigo dele, não tenho negócio com ele, mas eu prefiro me manter na minha situação e fazer o que eu tenho que fazer para o melhor para o Brasil. Você acha que o Felipão vai ter que blefar muito na Copa das Confederações? E do jeito que as coisas andam no nosso futebol, o Brasil vai virar o país do pôquer? Eu acho que o Felipão vai ter que blefar muito, sim. Na verdade, eu sou otimista porque eu conheço muito bem o Felipão e acredito muito no trabalho dele. Ele pegou uma equipe completamente nova e com jogadores jovens e ele tem que introduzir ainda a sua filosofia de jogo. E não é fácil o início de trabalho. Não acredito que deixe de ser o país do futebol, mas eu acho que mesmo sendo o país do futebol, tem um espaço muito grande para o pôquer. Quem dará as cartas nessa seleção brasileira de futebol? Ih, embaralhou. Bom, eu acho que o Ronaldo tomou a posição certa. A grande besteira, isso que o Romário está fazendo, provocando o Pelé também não deveria responder. Sabe por quê? Cada um do seu jeito. Eu gosto muito mais do Pelé como jogador, é até bobagem falar. Mesmo como pessoa, eu acho o Pelé o cara mais simpático, mais afável, mais educado. Mas o Romário está fazendo a parte dele, especialmente com o político, está fazendo tudo direitinho. O que eu quero dizer é o seguinte, os dois são caras que são bons para o futebol, pelo que eles fizeram. E eles ficam brigando e se interessam para o lado podre do futebol. Seria muito legal se os dois estivessem juntos e não brigando, independentemente das diferenças. É uma grande besteira. Um achar que tem que ter base no time, outro achar que não tem. Isso é tudo bobagem. Isso é uma coisa tão pequena que o lado bom do futebol, e o Pelé, para mim, sempre foi um lado positivo do futebol, e o Romário está fazendo um trabalho em prol do futebol, então eles não podem ficar brigando. É grande besteira. Então o Ronaldo fez muito bem de, sabe, tangenciar, não ficar na dele, e deixar muito claro também que não é amigo do Marinho. Também fez muito, é muito bom para ele fugir desse tipo de situação. É uma pena porque o outro lado não briga, o outro lado está sempre unido. É uma pena que isso aconteça ainda aqui no Brasil, mas eu espero que o Romário, o Pelé, os caras do bem que ficam brigando, que se acertem, porque o outro lado é muito forte. O Romário, Flávio, ele até me surpreende com a postura como deputado. Realmente está indo além do que eu imaginava que ele pudesse ir. E está fazendo um bom trabalho, está defendendo o interesse público na maior parte das vezes. No primeiro momento até me decepcionou um pouco, ele foi favorável a você perdoar as dívidas dos clubes e depois ele passou a ser contra quando descobriu que também fazia parte desse pacote, as federações de todo o país, ou seja, confederações não pagam imposto, devem uma fortuna para o governo e depois vem um perdão de 90% em troca de uma suposta ajuda olímpica que a gente sabe que na prática isso não ocorre. Mas enfim, o Romário tem contabilizado pontos importantes no seu papel como deputado. Mas em relação ao Pelé, aí eu vou tomar partido, porque a provocação sempre parte do Romário em relação ao Pelé. O Pelé ele tem todo o direito de responder quando questionado sobre a seleção brasileira. E o que disse o Pelé não foi nenhum absurdo. Você pode concordar ou discordar, mas não foi mesmo nenhum... que seja um absurdo. Sim, né? Você pode concordar. Aí por uma questão de respeito. E o Romário tem faltado com respeito com o Pelé. E eu acho isso desnecessário. Porque o Romário tem uma história na seleção brasileira, para mim foi o grande protagonista da Copa do Mundo de 94, só que o Pelé, ele foi também o herói, entre aspas, de conquistas brasileiras, em 3 Copas do Mundo, ou 2, com certeza. Então merece o respeito, são 2 jogadores que têm o seu espaço na história e esse tipo de comportamento não leva a nada. Bater em quem merece, tudo bem. No caso do Pelé, que só deu uma opinião sobre a seleção brasileira, eu acho que o Romário pisou na bola.
Uma cena incomum chamou a atenção na etapa de Avondale do PGA Tour, principal competição de golfe dos Estados Unidos. Um dos jacarés que vive numa das lagoas do campo, no estado da Louisiana, resolveu tomar banho de sol bem no meio do campo em que os atletas disputavam o torneio. Ele assustou os golfistas, mas foi retirado pelos organizadores antes de se acomodar no gramado. O animal já é conhecido, eu quero ver o bicho, olha o bicho, ele só tem 3 pernas, tá vendo? Ele já é conhecido no local e recebeu... Tem 3? Ele recebeu um apelido lá, tripod, que é tripé em inglês, porque ele só tem 3 patas. Alguém arrancou uma, tipo o Flávio. A gente costuma ver gatos, cachorros, quero-queros, até cobras, né, invadindo campos de futebol. Mas um jacaré é um pouco demais. Pena que esse jacaré não invadiu o campo onde o Flávio Prado joga futebol. Cobra invadindo o campo de futebol. Essa eu não vi, não. Você já viu, Flávio? Eu já. No Santo André uma vez. É verdade. Como é o apelido do Valeu, jacaré Bárbara. aí? Hã? Como é o apelido do jacaré? Tripé. Tá bom. Esse aí lembra, é pro João. Bom, recadinhos agora. Hoje é dia do goleiro. Parabéns para todos os goleirões do Brasil. Chico Lang, né? Chico Lang, que é goleiro, não é louco. Nos acompanhe no Twitter, no YouTube. Twitter, endereço do programa @Gazeta Esportiva. No YouTube, nosso canal é youtube.com/Gazeta Esportiva TV. E vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Bom, vamos chamar o Mochirinho, que daqui a pouco eu mostro o presente que eu ganhei. Por favor. A gente fala mais do Campeonato Paulista daqui a pouco. Vamos antes ao CT Joaquim Grava, onde o Corinthians se prepara para o jogo com a Ponte Preta. Adriano Dolph está com o técnico Tite. Adriano, boa noite. Corinthians vai com força máxima enfrentar a macaca do Flávio? Todos em casa, tá chegando a semana decisiva do Corinthians, né? Tem que resolver a vida na Copa Libertadores na próxima semana, na quarta-feira, mas antes, no domingo, tem um jogo contra a Ponte Preta, né? Que o Tite falava aqui da dificuldade desse jogo único, né, Tite? E às vésperas de um confronto tão importante pela Libertadores. Boa noite, Tite. Boa noite, Adriano. É a característica da competição. Um jogo só, margem de erro muito pequena, um nível do enfrentamento alto, né? A gente sabe de toda a responsabilidade que tem e sabe que são 90 minutos decisivos. Queria que você falasse dessa Ponte Preta do Flávio Prado, né? Que está ansioso lá no estúdio, aliás, com esse jogo, né? Essa Ponte Preta que ano passado pregou uma surpresa lá no Pacaembu, né? Acabou eliminando o Corinthians naquele jogo único também. Qual que foi o ensinamento que o Corinthians tirou daquele jogo para talvez projetar um time tão campeão quanto foi no ano passado? São momentos diferentes. E eu digo que não é nenhuma surpresa a Ponte ganhar, o Corinthians ganhar aqui ou lá. Pela grandeza que tem a Ponte, pela grandeza que tem o Corinthians, pela qualidade técnica, pelas duas grandes campanhas. Né? Nós de uma forma mais forte na Libertadores, porque priorizou e porque jogou também com aspecto físico e de programação em relação a isso. Fez uma campanha que ela era para chegar entre os 4, a busca de jogar entre os 4, ficou em quinto, vai enfrentar a Ponte Preta, que fez uma grande campanha. Aliás, a diferença é o jogo em casa, os 3 pontos que nós perdemos em casa é a diferença da pontuação. É um nível técnico altíssimo, um grande jogo. Bom, Flávio, Celso, o Tite está aqui gentilmente conversando com a gente. Fica aí para vocês fazerem as perguntas aqui para o Tite. Tite, boa noite, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Claro que tem um jogo importantíssimo contra a Ponte Preta, mas no meio da semana já tem o Boca Juniors também, que é um adversário de muito respeito na Libertadores. O que fazer os jogadores para tirar o Boca da cabeça antes da partida? Quando a bola rolar em Campinas, tudo bem, o pensamento é na Ponte. Mas e antes, para aliviar um pouquinho essa ansiedade e essa expectativa? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Celso. Falando a verdade, não adianta. As coisas estão linkadas, né? A importância do Campeonato Paulista, nós sabemos. Claro que a prioridade ela foi, não minha, o clube Corinthians prioriza a Libertadores, mas em nenhum momento ele vai dizer e vai colocar de que uma bengala para uma derrota por não jogar bem. Não, absolutamente. Tanto é que nós estamos, e dá para jogar quarta em alto nível, e dá para jogar domingo em alto nível. Essa foi o entendimento do Corinthians, enquanto sua direção, enquanto seu técnico, enquanto seu preparador físico. Então essa mobilização do grupo todo de atletas é mobilizar para esse jogo que é decisivo. Não quero ter o aprendizado que tive o ano passado em perder para a Ponte para aprender. Acredito que dá para aprender das duas formas. E fazer um grande jogo lá, nós conseguirmos um bom resultado e a partir daí projetar quarta-feira.
Senhor Tite, que bom conversar mais uma vez com você. Mas como estamos de lados opostos no domingo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse momento do futebol, Bayern de Munique e Barcelona, que é uma coisa que a gente conversava agora há pouco. Eu sei que você gosta muito de estudar futebol, de ver futebol. O que você pode nos dizer? Fim de uma era, ainda tem coisa pela frente. E o Bayern de Munique, o que você pode dizer para a gente? Bayern de Munique, um 4-2-3-1, com jogadores do lado, com velocidade e qualidade, com 2 volantes e um deles, Schweinsteiger, com uma qualidade extraordinária, com o Miller por dentro, juntamente com o Mário, com opções de banco, com uma linha de 4 muito bem montada, muito bem organizada, com um trabalho já a médio e longo prazo. Ouvi a entrevista do Breitner, acredito, falando a esse respeito dessa construção dessa equipe. Lembro perfeitamente dessa equipe no Mundial passado, ou já antes, o surgimento de Khedira, o surgimento de Podolski, o surgimento desses outros jogadores que são a base do Miller, da formação da equipe da Alemanha, e saber que futebol não é estalar dedo. Futebol não é a gente achar que tem que vencer amanhã, mas que tem todo um processo de construção. Talvez essa paciência da Alemanha, talvez esse olhar a médio e longo prazo, nós começamos a aprender também. Sobre o Barcelona, não é um término, foi um jogo em que o nível e essa preparação do Bayern estavam nos mais altos, técnico, tático, físico e emocional, com um jogador diferente que é o Messi descontado, né? E de uma equipe que também teve num padrão técnico abaixo. Acho que não reverte, minha opinião, não reverte, da Bayern, pelo momento que a equipe está, mas absolutamente, para mim, se engana quem acha que o Barcelona parou ou vai ter que ter algum problema. Não, continua sendo uma extraordinária equipe. Legal, Tite. Eu só vou encerrar com uma pergunta. Eu queria saber se você é uma pessoa supersticiosa, né? Porque tem muito torcedor aí animado com essa coincidência de ter Boca Juniors novamente, Ponte Preta. Como é que é o Tite? É um cara supersticioso também? Eu tenho algumas manias, mas eu acredito em trabalho, acredito em merecimento, não acredito em sorte, né? Acredito em competência, acredito em preparação, acredito em errar para depois acertar, acredito que acertando dá para te aprender também, acredito em vivência, acredito nesse conjunto da obra toda. O menos dele é sorte, o menos dele é superstição. Desse conjunto todo, ele é mais importante. Tá bom, Tite. Obrigado aí pela participação no Gazeta Esportiva. Obrigado, um abraço. Tá bom, Michele. A gente vai encerrando aqui, só lembrando que o Tite definiu a equipe que pega a Ponte Preta. O Cássio ainda está se recuperando, não vai para o jogo, joga o Danilo. E no ataque a gente vai ter aí a dupla Emerson, Sheik e Guerreiro, com Alexandre Pato no banco de reservas. Michele, boa noite. Boa noite, Adriano. Muito obrigada. Excelente trabalho do repórter Adriano Dolfi. Deixa eu agradecer o presente que eu recebi hoje do Eric Castelheiro, da Gazeta Esportiva.net. Olha a roupinha do Bruninho, recém-nascido. Vou colocar na maternidade. E tem mais esse mijãozinho. Olha que lindo. E a parte de cima. Ai, que bonitinho. Daqui a pouco tá aí, gente. Mais 4 semanas. Em cima do microfone. Deu pra ver. O que importa é ver, Barba. É ver o presente. Eric Castelheiro, muito obrigada. A Estela também me deu presentes maravilhosos. Estela Gontijo, do Jornal da Gazeta, mas eu mostro na semana que vem, tá bom? Porque eu tenho muitos presentes que eu tô recebendo. O povo me ama demais. Domingo tem mesa redonda Futebol Debate a partir das 9h30 da noite. Nós estaremos juntos. Eu, você, Bruninho, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, o Godoy, o Chico e, claro, olha, os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. Tudo sobre o clássico da Vila Belmiro, a revanche entre Ponte e Corinthians. Já pensou se perder, Flávio? Os duelos de São Paulo e Penapolense. Já pensou se perde também São Paulo? E Mojimirim e Botafogo. Já pensou se perde Mojimirim, Celso? Tem também a repercussão do empate da seleção no meio de semana, reportagens especiais e as presenças dos treinadores Ney Franco e Jorginho. Tudo isso a partir das 9h30 da noite. Imperdível, hein, Flávio? Imperdível mesmo. O Ney Franco vem conversar com a gente, o Jorginho que vem dar boas entrevistas, o Vampeta deve pintar por aí também. Vai ser um programaço, dessa vez a gente vai falar de Campeonato Paulista, afinal começa o campeonato nesse final de semana. Até agora tivemos essa babaiada aí, vocês não fazem ideia de como é difícil você fazer um programa, quando a grande atração do dia, por exemplo, é Penapolense e Palmeiras, São Paulo e Atlético Sorocaba. Como é difícil. Passou, ainda bem. Espero que no ano que vem não se repita isso.
Tem coisa melhor do que comer bem, mastigar com facilidade e dar um belo sorriso? Para levar uma vida saudável sem abrir mão de todos esses prazeres, nós contamos com a Easy Implant. A Easy Implant pode te ajudar com todos os tipos de tratamentos odontológicos que te devolverão esses prazeres. Os profissionais da Easy Implant estão especializadíssimos em suas áreas, eles estão esperando por você. Então, se você precisa de um implante ou de uma prótese ou qualquer outro tipo de tratamento, quer arrancar dente do siso, quer tratar uma cárie, você vai ser recebido por uma equipe de especialistas que te acompanharão do início ao final e em clínicas modernas, de fácil acesso e com estacionamento na porta. Não espere mais para ter o seu lindo sorriso, a sua saúde bucal e a sua mastigação de volta. Ligue agora para a Easy Implant e marque a sua avaliação. O Renato, o Dr. Rodrigo, o Dr. Lucarelli e o Dr. Negrão estão esperando por você. Ligue 2174-4200, repetindo, 2174-4200, Easy Implant. A saúde começa pela boca e a digestão também. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco tudo sobre as quartas de final do Campeonato Paulista, notícias do Timão e do São Paulo. Jadson vai jogar, viu, Vinícius? Palmeiras deve ter a volta do atacante Kleber e no Santos. E tem ainda a dúvida Neymar no Santos para o clássico de amanhã com o Palmeiras na Vila Belmiro. 3 jogos deram sequência à Copa do Brasil. O Asa de Arapiraca venceu o Santa Cruz do Rio Grande do Norte por 2-1 e garantiu vaga para a próxima fase. O CRB também fez 2-1 e eliminou o Fast Clube do Amazonas. Em Natal, o América ganhou do Ji-Paraná por 1-0 e segue na competição. O meio-atacante Bernardo, do Vasco, viveu momentos de terror no último final de semana. A história foi revelada apenas hoje. Depois de ir a uma boate com amigos na noite de domingo, ele esteve com uma jovem que seria a namorada do chefe do tráfico no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Descobertos pelos comparsas do bandido, Bernardo e a jovem teriam sido torturados e agredidos. Ela ainda tomou 5 tiros nas pernas. Bernardo negou que tivesse sido espancado, mas admitiu que sofreu tortura psicológica e ameaças de morte. Segundo a polícia, quem teria salvado o jogador do Vasco seria o Wellington Silva, do Fluminense, criado na região e que teria convencido os bandidos a não assassinarem o colega. O volante Charles, do Palmeiras, que também é de lá, estaria com eles. Com uma lesão no joelho, Bernardo será operado na próxima semana e deve voltar ao futebol só no final do Campeonato Brasileiro. E como não poderia ser diferente, o sequestro de Bernardo e a suposta intervenção de Wellington Silva para evitar o assassinato do jogador do Vasco da Gama repercutiram hoje no Fluminense. O lateral direito Wellington Silva, contratado no início do ano e afastado desde 11 de março por conta de uma fratura no pé direito, foi o centro das atenções hoje no Fluminense, mas não por conta da recuperação, e sim pela suposta presença no sequestro de Bernardo, do Vasco da Gama, por traficantes do Complexo da Maré. Soube na notícia chegando aqui hoje, mas ele falou que estava na comunidade com a mãe, não no local. Foi, por ter sido de lá, foi chamada para prestar depoimento. Então a investigação está em curso e confio plenamente no jogador do que ele me falou, né? Mais nada a declarar porque eu não sou delegado. O Fluminense disputa neste domingo a semifinal da Taça Rio contra o Volta Redonda. E o técnico Abel Braga deve mandar a campo um time formado por Diego Cavalieri, Bruno, Leandro Eusébio, Digão e Carlinhos, Edinho, Jean e Wagner, Wellington Nem, Rainer e Rafael Sobis. O meia Thiago Neves deve ficar como opção, já o zagueiro Gum, recuperado de lesão, será poupado. O Gum hoje completou uma semana. 7 dias ontem, desde o jogo, estava fora do treinamento, então obviamente com um dia de treino não vai para o jogo. Inclusive na bola parada já foi treinado aquilo que se pretende, mas é por aí. Thiago recuperado, ainda não está 100%, vamos ver se tem a possibilidade de jogar um pouquinho. Muito inteligente o Bernardo, hein? Puxa vida, eu fico impressionado com a inteligência dele. Que coisa, parabéns. Muito bom. Vai se meter com a mulher do dono do morro. Tá bom.
quase não existe poder paralelo no Brasil, é mole. E se ele não soubesse? Não se mete, né? Não põe o bico onde não deve. Não adianta dizer que isso não, os caras, e a polícia respeita esses donos do morro aí, que é o poder paralelo que existe. Muito burro, não tem outra palavra para ser usada, viu? Situação lamentável e, detalhe, primeira informação que chegou, que ele foi torturado, levou choque e tudo mais. Ele negou tudo depois, postou fotos dizendo mas que... a menina também falou que ela tomou 5 tiros na perna de balas perdidas. Lógico. Né? A situação realmente... Vai ter bala perdida assim lá longe, hein? Pois é. Situação realmente complicada e, detalhe, até mesmo a permanência dele no Rio de Janeiro fica comprometida. Né? Muito provavelmente o Vasco vai negociá-lo. O São Paulo, de visual novo dentro de campo e também nas arquibancadas, promete fazer uma verdadeira festa para o jogo contra o Penapolense domingo às 6h30 da noite no Morumbi. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa tem as informações do tricolor. O São Paulo está pronto para enfrentar o Penapolense domingo no estádio do Morumbi. Rogério Ceni e Luiz Fabiano serão as principais novidades do técnico Ney Franco. Ambos foram liberados pelo departamento médico e treinaram normalmente agora à tarde. Para o técnico do tricolor, apesar da primeira colocação na classificação geral, o São Paulo tem que tomar cuidado com o clube de Penápolis, que deve vir à capital para jogar no erro do adversário. Mas vale lembrar que na primeira fase do Campeonato Paulista, o tricolor esteve em Penápolis com equipe reserva e, mesmo assim, venceu o Penapolense por 2-0. Apesar da equipe já estar oficialmente escalada pelo técnico Ney Franco, amanhã pela manhã, aqui mesmo no CCT da Barra Funda, acontece o último treinamento antes da primeira partida das quartas de final. O São Paulo para esse confronto contra o Penapolense com Rogério Ceni no gol, Paulo Miranda pela direita, Lúcio Tolói na zaga, Carleto pela lateral esquerda, no meio-campo, Wellington, Denilson, Jadson e Paulo Henrique Ganso, no ataque, Luiz Fabiano e Osvaldo. Do CCT do São Paulo, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. No Peixe, a grande dúvida para o clássico é a presença ou não de Neymar, que foi defendido por Muricy Ramalho das vaias que recebeu com a seleção brasileira. Por falar em vaiar, o treinador do Peixe deu uma daquelas cornetadas na imprensa que ele só sabe dar, sabe? Reportagem de Luiz Henrique Gurian. Treino sem Neymar. O menino da Vila sente dores na coxa esquerda e segue como dúvida para o clássico com o Palmeiras neste sábado, 4h15 da tarde, na Vila Belmiro. Faz muita falta, mas aconteceu, apesar que achou pela vontade que ele tem, pela determinação que ele tem, pode ser que ele jogue. Tem ainda o lateral direito Galhardo e a morte do irmão dele em acidente de carro. Está realmente muito abatido, como deveria ser diferente. E é isso. E a pessoa que está tratando nesse momento com ele é a psicóloga, que aqui é mais que tem recursos para estar tratando nesse momento. Mais sobre Neymar. Ele recebeu vaias no amistoso com o Chile em Belo Horizonte com a seleção brasileira na última quarta. Nada que venha abalar o menino. Alguns jogadores reagem de uma maneira diferente do outro, ou seja, alguns se abatem e outros ao contrário, outros crescem, né? É o caso dele, então às vezes é pior, tá querendo pegar no pé dele porque ele realmente tem muita personalidade, então. Mas é uma coisa, hoje em dia, no Brasil tá um costume chato, vocês também estão muito chato, tá tudo muito chato o futebol. Quando você fala que o futebol tá chato, isso é o que mais talvez venha te motivar a parar mais cedo e talvez nem tanto a tua saúde? Não, isso aí não, isso aí não tem nada a ver. A minha saúde é importante, né? Mas não vou parar tão cedo, não. Mesmo com futebol chato? Mesmo futebol chato. Dentro do campo também não tá bom, tá tudo ruim. Vocês reclamam muito que dentro do campo tá ruim, mas dentro, fora do campo também tá triste. Vocês falando também tá duro para aguentar vocês. E o senhor não imagina, às vezes, do lado de cá aguentar a entrevista também? Não, eu tô falando agora, eu tô falando dos dois lados. Entendeu? É que vocês não falam de vocês, tô falando dos dois lados. O futebol do campo tá chato, eu concordo, mas vocês também estão muito chatos. Esse mau humor do técnico Muricy Ramalho não chega a ser novidade. O que pode parecer coisa nova é o fato de Neymar não ser dúvida, mas sim ausência no clássico deste sábado com o Palmeiras. Dessa forma, a preocupação fica não só para o fato de mudar peças, mas também a maneira do time jogar. Nós vamos ter um pouco de dificuldade, mas mudar o esquema não, porque mudar o esquema assim de uma hora para outra não é legal também. Então a gente vai respeitar o que a gente vem fazendo e
E os jogadores que forem entrar, ou seja, no lugar do Neymar ou do Galhardo, nós vamos respeitar as características de cada um. Santos, de técnico mal-humorado, problemas no elenco, mas com uma cobrança que todo time tem, que precisa vencer para não ficar com um clima pesado. Palmeiras, com vários problemas para definir a equipe titular, o técnico do Verdão ganhou uma certeza. O mago Valdívia começou a semana com grandes possibilidades de jogar, mas voltou a sentir lesão na coxa direita e está fora. Reportagem Felipe Boril. Mistérios da meia-noite que vão ao longe e você nunca não sabe nunca se vão, se ficam, quem vai, quem for. Mistério no Palmeiras. Gilson Kleina resolveu fechar o último treinamento antes do confronto diante do Santos. Tudo para esconder o time? Ou seria porque os problemas são grandes, hein, Gilson? O mistério está acontecendo até para mim. A hora que eu acordo na concentração, sempre estamos perdendo um. Não tem muito mistério, mas só respeitar. Dessa vez eu vou pedir para vocês uma privacidade, né? E espero que eu não tenha mistério, né? Dia 27 aí, ó. Não dá pra falar nem se o time joga com 1 ou 2 atacantes. Dá uma pista aí, Gilson. Aí nós vamos ter que aguardar, né? Senão o Muricy aí já vai pegar tudo aí. O que não é mistério pra ninguém é que Valdívia mais uma vez vai desfalcar o Verdão. São 11 jogos ausente. Desde março, ele não entra em campo. Desde que retornou ao Palmeiras em 2010, Valdívia se contundiu 15 vezes. Um aproveitamento de apenas 45% dos jogos disputados em que ele entrou em campo. Um número elevado de contusões que atrapalha o técnico Gilson Kleina. Esse número de lesões não é normal, né? Porque tá gravando e de repente ele, para voltar, para querer ajudar o elenco, o grupo, de repente atropela algumas situações. Onde que nós intensificamos um pouco mais, principalmente que nós trabalhamos a situação do jogo, voltou a incomodar. Então, se voltou a incomodar para nós correr o risco de abrir novamente, aí fica muito mais do tempo que está sendo esperado. Mantém o Valdívia no processo de tratamento. Para ajudar nesta sexta-feira, a diretoria apresentou o meio-campo Serginho, que não vai poder atuar no final de semana, mas está bem contente em vestir a camisa do Verdão nessa temporada. Desde quando eu comecei a jogar bola, dei a vida para poder estar no lugar que eu estou hoje. E vou procurar manter isso com muita fé em Deus e, se Deus quiser, ajudar muito a equipe do Palmeiras e o clube, botar ele de volta onde ele merece estar. Com mistério ou não, a verdade é que uma vitória no final de semana vai ajudar o Verdão na terça-feira, quando o time de Gilson Kleina entra em campo no México, nas oitavas de final da Libertadores, contra o Tijuana. Tarefa palmeirense não é fácil, não. O Valdívia mais uma vez contundido, fora. O Gilson Kleina com tantos problemas. Do lado santista, pesada a dúvida, eu imagino que o Neymar vai para o jogo, viu, Flávio? Vai depender de um teste, de uma reavaliação e tal. Mas mesmo que ele não esteja 100%, acho que o Muricy, que anda meio irritado com os jornalistas, vai escalar o Neymar. Eu não escalaria. Ele foi prejudicado mais uma vez pela seleção, ainda tem que ficar aguentando vaia. É um saco, porque vocês viram, por exemplo, o Dante jogando na seleção brasileira e vendo o Bahia. E no Bahia ele arrebenta. Jogar em time ruim é muito difícil. E esse é o caso da seleção brasileira hoje. Com relação ao Valdívia, sem cornetagem, de verdade, acho que o Palmeiras deveria pegar o Valdívia, afastá-lo, para que ele faça tratamento. Sabe uma coisa assim, meio que tirar o Valdívia de cena? Porque aí fica aquela pressão, fica aquela coisa de... E ele não consegue jogar. Acho que seria o caso de se pensar seriamente nisso, porque fica essa expectativa, frustra, é complicado. Antes de terminar o Gazeta Esportiva, vamos falar um pouquinho de Libertadores da América. Ontem, o Real Garcilaso do Peru conquistou um resultado importante pelas oitavas de final. Venceu o tradicional Nacional do Uruguai e saiu na frente na luta pela vaga. Vamos ver o gol. Peru, Real Garcilaso venceu o Nacional do Uruguai pelo placar mínimo. Rolando Bogado, de cabeça, fez o gol da partida aos 36 do primeiro tempo. 1-0 e vantagem do empate para os peruanos no jogo da volta. Fim da enquete dos 4 grandes de São Paulo. Quem tem mais chances de ser campeão paulista? Corinthians, 35% dos votos, Palmeiras 24%, São Paulo 22%, Santos 18% dos votos. Obrigada a todos pela audiência. O programa termina aqui. Domingo tem mesa redonda a partir das 9h30 da noite. A gente se encontra. Até lá. Tchau.
Gazeta Esportiva.